adoramos a Ti, e num só Espírito adoramos a Ti. Um só rebanho, um só pastor, fruto, ó Senhor, desse Teu grande amor. Só nos gloriamos na Tua cruz. Louvado sejas, bendito Jesus. Louvado sejas, bendito Jesus. Darará, um só rebanho, um só pastor. Sim, esperamos por Ti, ó Senhor. É face a face que vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis morrer. Amém. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos para o nosso estudo bíblico. Desde já peço desculpas por ontem. Ontem já havíamos anunciado que teríamos o nosso estudo, mas conforme eu anunciei no Facebook, também no grupo da igreja, devido a um imprevisto eu não pude realizar a live. Mas aqui estamos hoje, com a graça de Deus, para realizarmos mais um estudo bíblico, na esperança de que Deus venha nos ensinar através desse estudo algo de valioso da sua palavra, para o nosso conhecimento da palavra, para a nossa espiritualidade. Por isso eu quero convidar você, como sempre fazemos, a nos colocarmos diante do Senhor em oração, pedindo a Ele a sua bênção, pedindo a Ele a sua direção, pedindo a Ele que, através da ação do Espírito Santo, possamos ter discernimento, possamos ter nossas mentes abertas para compreendermos a respeito da sua palavra. Gosto muito de sempre citar aquela passagem das Escrituras onde Paulo vai dizer que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Nós não entendemos a palavra apenas com o nosso intelecto. Não adianta apenas o intelecto, precisamos de discernimento espiritual. A pessoa pode ser muito erudita, muito culta, mas se ela não tiver discernimento espiritual, as verdades do Evangelho não passarão de pensamentos humanos. E pensamentos que não serão atingidos na sua compreensão plena. Por isso, pedir ao Senhor entendimento,
para que venhamos entender, compreender e absorver o sentido do ensino da palavra. Vamos orar então? Pai, muito obrigado pela tua palavra que é a verdade. Muito obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade de estudar a tua palavra, de podermos, Senhor Deus, mesmo que num espaço virtual, podemos nos reunir em torno da tua palavra para compreendermos o que ela tem para nos ensinar, para compreendermos a sua mensagem, para podermos compreender, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer e requer de cada um de nós. Por isso, nesse momento, nós consagramos nossas mentes, nossos corações, nossas vidas a Ti e Te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa nos trazer discernimento para que venhamos dessa maneira compreendermos a Tua palavra, o estudo dessa noite e assim sermos edificados para a glória do Teu santo nome. Pai, obrigado pelos irmãos que já estão aqui, Senhor, acompanhando essa live. Abençoe outros que se unirão a nós em torno da Tua palavra, de maneira que Te pedimos que o Senhor possa conduzir a todos nós num mesmo entendimento para a glória do Teu santo nome. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Pois bem, meus irmãos, nós vamos dar prosseguimento à nossa revista que nós começamos na terça-feira passada, a nova revista, a revista desse próximo trimestre, que fala da vida de Paulo, revista escrita pelo saudoso pastor Exaltino Gomes Coelho Filho. E terça-feira passada nós falamos sobre a conversão de Paulo, domingo nós demos prosseguimento no nosso estudo e hoje nós vamos falar sobre um tema que muitos de nós temos dificuldade de compreender. E eu espero em Deus que venhamos ter discernimento para compreendermos, nem que seja um pouco, a respeito da relação que há entre as obras da lei e a graça de Deus. Dessa relação que há entre a lei que foi outorgada na antiga aliança e a graça que é revelada a partir de Jesus na nova aliança. Então não é um tema que haja talvez unanimidade de pensamentos, há muitas interpretações, mas a interpretação que traremos é a que entendo ser a mais sensata e acredito que o pastor Exaltino foi muito feliz na exposição dessa temática. Por isso eu quero convidar você que nós venhamos a ler o texto básico da lição de hoje, que é Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Efésios 2, 8, versos 8 e 9. Ok? Esse é o nosso texto básico. Daqui nós tentaremos expor todo esse pensamento de Paulo a respeito, ou parte do pensamento de Paulo, sobre essa relação de obras da lei e a graça de Deus. Efésios 2, versos 8 e 9, a palavra de Deus nos diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então nós vamos hoje pensar um pouco sobre essa questão da relação das obras da lei com a graça. E eu inicio a lição falando sobre, trazendo a introdução que o pastor Exaltino faz, o primeiro parágrafo da sua revista, que nos diz o seguinte: uma questão ainda discutida em nosso meio é a relação correta entre a lei, que é chamada até hoje pelos judeus de a Torá, e o sistema do Antigo Testamento para se aproximar de Deus, e a graça mostrada no Novo Testamento. Algumas seitas evangélicas confusas misturam lei e graça.
e outras mais confusas pregam a lei como essencial à salvação. Eu disse, esse não é um tema muito fácil de fácil compreensão no meio evangélico. Não há uma unanimidade de pensamento. Há alguns que vão tentar excluir por completo a presença da lei nos dias de hoje. Outros vão tentar fazer uma mistura entre lei e graça. Outros vão tentar trazer elementos da lei para a nossa espiritualidade, de maneira que ficaremos presos a certas coisas que Jesus já aboliu. Bem, nós vamos então hoje dirimir algumas de nossas dúvidas, algumas de nossas questões em relação a esse tema. Nós vamos propor hoje qual é a relação das obras da lei com a graça em Jesus. Pois bem, nós temos como nosso alvo de estudo é a vida de Paulo, nós vamos então sempre falar da vida e da obra e do pensamento dele. Então não tem como, sempre iremos recorrer nesse trimestre a elementos da vida, experiências de Paulo, questões ligadas à vida dele e ao seu pensamento, não tem como dissociar um do outro. Bem, e o pastor Exaltino, para discorrer esse assunto, ele começa falando sobre a busca inadequada de Paulo, a busca inadequada dele. Pois Paulo foi um judeu ortodoxo, ou seja, quando falamos de ortodoxia, estamos falando de ensino correto, isso que significa ortodoxo, de correto ensino. Então podemos dizer que Paulo foi um judeu que seguia o ensino correto da lei. Ele foi um fariseu, conforme já temos falado nas últimas lições, e um fariseu profundamente imerso no ensino e na compreensão da lei judaica. Ele foi um dos mais aplicados fariseus de seus dias. Por isso eu quero convidar você que nós possamos ler Gálatas capítulo 1, versículo 14. Gálatas 1, 14, deixando bem claro, irmãos, usando bastante textos. Uma vez que é uma live de estudo bíblico, nós vamos usar bastante textos. Né? É diferente de uma live de oração, onde a gente traz mais uma reflexão, né? Então a nossa proposta através de uma live como essa é a gente debulhar a respeito do assunto, né? Debulhar o assunto em pauta. Então não tem como a gente ficar preso a um versículo apenas. Ainda mais quando vamos falar do pensamento de Paulo. O pensamento de Paulo ele está exposto em 13 cartas. Então, para a gente tentar construir uma unidade de pensamento de Paulo, a gente precisa explorar essas 13 obras dele que temos no cânon do Novo Testamento. E Gálatas 1,14 a gente aprende o seguinte, Paulo diz: "E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meu pai, de meus pais." Ou seja, ele está dizendo que, comparado a outros de seus dias, Paulo ele era um fariseu que se destacava no seu tempo. Tal era o conhecimento que ele tinha das Escrituras, tal era o zelo que ele tinha pela lei. Ele era um homem, portanto, imerso no conhecimento da lei, um homem imerso no que a Torá judaica ensinava. Mas ele foi criado no mais rigoroso judaísmo. Aprendera que a lei era o caminho da salvação. Acreditava, certamente, como um bom fariseu de seus dias, que a obediência à lei salvava o fiel. Portanto, era um homem instruído na lei, um doutor da lei, um homem que buscava o melhor e mais correto entendimento da lei, a melhor interpretação da lei, e certamente como um judeu ortodoxo de seus dias, Paulo, ele acreditava que a lei era o caminho da salvação, de maneira que a obediência à lei
salvava o fiel. Então, guarde isso, que isso vai ser importante daqui a pouquinho para a nossa compreensão. Agora, após a sua conversão, quando Paulo, depois de encontrar-se com Cristo na estrada de Damasco, a gente vai perceber que o pensamento dele a respeito dessa questão muda radicalmente. Após a sua conversão, o posicionamento de Paulo mudou. E repito, mudou radicalmente. Paulo pôde compreender a partir de sua conversão e a partir daquilo que foi lhe revelado pelo Espírito Santo, de que a justificação de seus pecados não estava na lei, mas mediante a fé em Jesus. Paulo, durante parte de sua vida, foi instruído, ou durante toda a sua vida, porque nós vimos isso na lição de terça-feira passada, que como um menino nascido numa família judaica tradicional, um hebreu de hebreus, ele certamente era instruído na lei desde os seus 6 anos de idade. E desde pequenininho ele era instruído nesse pensamento. Ele tinha certamente a lei decorada, ele sabia ponto por ponto, ele buscava a compreensão cada vez maior da lei, e o pensamento dele era: a lei é o caminho da salvação, preciso obedecer de maneira imediata, porque assim eu serei salvo. Só que depois que ele tem um encontro com Jesus, esse pensamento dele certamente entrou em conflito com a revelação que ele recebe na pessoa de Jesus. Porque em Cristo, o que nós aprendemos é que o homem pecador, o ímpio, o ser humano que ainda não entregou a sua vida a Jesus, ele não tem como ser justificado pelas obras da lei. Ele será justificado apenas por Jesus. Por isso, é importante a gente ler alguns textos que nos ajudam nessa compreensão. Como o pensamento de Paulo como o pensamento dele mudou radicalmente depois que ele tem um encontro com Jesus. Olha só o que ele vai dizer em Filipenses capítulo 3, versículos 8 e 9. Filipenses 3, versículos 8 e 9. Paulo ele aprendeu que a lei não justifica o pecador. A lei não declara ninguém justo. Olha só, Filipenses 3, versos 8 e 9. Olha o que ele aprendeu. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo o quê, meus irmãos? Não tendo justiça própria, que procede do quê? Que procede da lei, de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Paulo, ele aprendeu que a justiça dele não procederia da lei. Ele não seria justificado pelas obras da lei. Ele aprendeu que a justificação vem através da fé na pessoa e obra de Jesus. Olha só o que ele também vai dizer em Gálatas capítulo 2, versículos 15 e 16. Gálatas 2, versículos 15 e 16. Olha só o que ele vai dizer, escrevendo aos Gálatas. Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado.
Portanto, ninguém, absolutamente ninguém, é justificado pelas obras da lei. E o mesmo ele vai dizer, Gálatas capítulo 3, versículo de número 11. Ele está discorrendo, ele discorre muito sobre esse tema, essa questão da relação da lei e da graça, muito em Gálatas, muito em Romanos. Por isso a gente vai trabalhar muitos textos hoje sobre Gálatas, Romanos, porque são temas, são textos, são cartas onde Paulo fala muito sobre esse tema de lei e de graça. E capítulo 3 de Gálatas, versículo 11, ele vai dizer: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então ninguém pode ser justificado pelas obras da lei, certo? E trocando em miúdos, sabe o que Paulo está dizendo? Ninguém é declarado justo diante de Deus por tentar obedecer à lei. Ninguém que obedeça, qualquer pessoa que tentasse obedecer integralmente à lei, reputando que por obedecer integralmente à lei seria salvo, Paulo vai dizer que ninguém seria salvo por obedecer inteiramente à lei, se isso fosse possível. Mas de que só seríamos salvos, justificados pela obra de Cristo, pela fé na obra de Cristo, porque ninguém seria justificado ou é justificado pelas obras da lei. Romanos capítulo 3, versículos do 21 ao 31, Paulo está falando dessa relação de lei, de graça e de que ninguém é justificado por obras de lei. Somos justificados mediante a fé naquilo que Jesus fez por nós. Então ele vai dizer, mas agora, Romanos 3, do 21 ao 31, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Ele vai dizer que a justiça de Deus ela é testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça, no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Então, de tudo que lemos até agora, o pensamento de Paulo revelado é este. E sabemos que não é um pensamento simplesmente de Paulo. Foi uma revelação que Paulo recebeu de que ninguém é justificado por obras da lei. Nós somos justificados por Cristo, em Cristo, mediante a fé. Então a gente aprende uma coisa. Paulo, ele teve o seu pensamento totalmente mudado nessa questão. Porque como judeu ele acreditava que se ele obedecesse ali e nos mínimos detalhes, né? Até lembra aquele personagem que tinha lá no programa humorístico, né? Nos mínimos detalhes. Paulo ele achava que se ele obedecesse, portanto, nos mínimos detalhes da lei, ele seria salvo. Só que
depois que ele tem um encontro com Jesus e a sua mente é iluminada pelo Espírito, ele entende o seguinte: bem, primeiro que ninguém vai conseguir obedecer nos mínimos detalhes à lei. Ninguém. Ninguém. Humanamente falando, ninguém conseguiu. Logo, ninguém é justificado por conseguir obedecer minimamente. Primeiro porque não consegue se fazer isso. E ele vai deixar bem claro que nós somos justificados não pela nossa obediência, nós somos justificados através da obra de Jesus. E aqui eu acho muito interessante abrir um parêntese sobre essa questão da justificação. Porque, apesar de ser uma das doutrinas mais importantes da fé cristã, tem um monte de gente que não sabe dizer o que é justificação. Um monte. Mas muita gente mesmo. Então vamos lá. O que é a justificação? Eu quero ler aqui 2 pequenos trechinhos desse livro do John Piper, que é Quando a Escuridão Não Passa. Não é um livro de teologia, meus irmãos, é um livro que ele fala sobre depressão. E é interessante que mesmo falando sobre depressão, ele vai deixar bem claro algumas questões de doutrinas bíblicas, e é muito bacana a gente pensar nisso aqui. Bem, o John Piper, ele vai falando sobre justificação. Primeiramente ele diz o seguinte: a verdade bíblica da justificação afirma que meu resgate do pecado e da ira de Deus é antes de tudo um resgate jurídico, e não apenas um resgate moral. Primeiro, sou legalmente absolvido da culpa, e como crédito recebo uma retidão que não me pertence. Isto é, sou declarado justo no tribunal celestial, no qual Deus se assenta como juiz, e sem essa justificação eu seria condenado pela lei divina. Este é o significado do termo justificar. Não é tornar justo, mas declarar justo. Acho bacana quando ele fala de justificação dessa maneira, de que justificação não é que eu sou totalmente transformado em alguém justo. Eu sou declarado justo, porque pela justiça de Deus, e aqui a gente precisa entender isso, a justiça de Deus com relação ao pecado é esta: a alma que pecar, essa morrerá. Não foi essa a sentença de Deus sobre Adão e Eva, de que se eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam? Esta é a sentença, o juízo de Deus, a justiça de Deus se baseia nisso. A alma que pecar, essa morrerá. E morrerá não somente fisicamente, morrerá eternamente. Mas Deus em Cristo, ele optou em nos oferecer a justificação. E o que é a justificação? É Deus Filho, Jesus, vindo para satisfazer a justiça de Deus. E é justamente isso, para a gente ganhar tempo e não ficar muito preso à literatura. O John Piper ele vai dizer na página seguinte o seguinte, de que Jesus ele veio para satisfazer a justiça de Deus. De que maneira? Primeiro, vindo morrer no lugar do pecador, porque a alma que pecar, essa morrerá. Essa é a justiça de Deus. Mas para que eu não morresse eternamente, Jesus assumiu o meu lugar, como oferta perfeita, como o homem perfeito, como aquele que obedeceu integralmente à lei de Deus. Então quer dizer que Jesus ele é aquele que jamais pecou. Portanto, como Paulo vai dizer, escrevendo aos Romanos no capítulo 5, na segunda parte do capítulo 5, Jesus ele é o segundo Adão, é aquele que veio obedecer integralmente a Deus. Aquilo que Adão não conseguiu fazer, aquilo que ele não realizou, o segundo Adão, Jesus, veio fazer. Ele obedeceu integralmente. Lembram, por exemplo, quando ele vai ser batizado? João Batista fica todo constrangido. Ele fica absolutamente constrangido. Ele diz: olha, eu não sou digno de desatar as sandálias dos teus pés e pedes a mim que eu te batize. E Jesus vai dizer algo para ele: é necessário que se cumpra toda a justiça. Ou seja, era necessário o Senhor Jesus se submeter a cada ponto
ponto da lei, e ele se submeteu. Ele mesmo diz em Mateus capítulo 5, eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la. O Senhor Jesus veio obedecer integralmente à lei. E ele obedece integralmente à lei por causa de quem? Por causa de mim, por causa de você e para satisfazer a justiça de Deus. Então, aquilo que não me era possível, ele faz. Ele, portanto, obedece completamente à lei e oferece a nossa retidão diante de Deus. A retidão dele para nós diante de Deus. De maneira que eu não preciso mais me submeter minuciosamente à lei de Deus, porque, primeiro, eu não vou conseguir, mas ele conseguiu. Ele tornou isso possível para mim. E não somente isso, ele morre no meu lugar. Ele assume o meu lugar e o seu lugar, de maneira que a justiça de Deus está cumprida, satisfeita em Jesus. Por isso que Paulo, escrevendo 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 1, acho que é capítulo 1, lá na altura do verso 30, ele vai dizer que Jesus é a justiça de Deus. E nele nós somos justificados mediante a fé. Porque não basta somente também eu saber que Jesus ele obedeceu integralmente à lei para que a retidão dele estivesse disponibilizada para mim. E não basta saber também que ele morreu em meu lugar para assumir totalmente a minha culpa e poder ser oferecido de uma vez por todas como um único e suficiente e perfeito sacrifício em favor de meus pecados. Eu preciso crer nisso. Aí é que está, como a gente falou domingo pela manhã, sobre a questão do universalismo. O universalismo crê, Jesus morreu por todo mundo, logo está todo mundo salvo. Não, peraí, ele morreu por nós. Mas só podemos ser justificados mediante a fé. Quando eu coloco fé nessa verdade, quando eu me coloco debaixo dos cuidados do Senhor, quando eu me arrependo de meus pecados, eu sou justificado. Sou justificado pelo que Cristo fez. Não sou justificado pelo que eu faço. Vocês estão entendendo a diferença, meus irmãos? Por favor, se ficar alguma coisa meio nebulosa no meu pensamento, podem colocar aí no comentário, fazer pergunta. Tá? A gente está aqui para poder trocar ideias. Mas é exatamente isso. Paulo teve uma mudança radical no seu pensamento. E ele vai dizer que aquilo que ele buscava anteriormente, antes de se converter, tudo era inútil, tudo era inadequado diante daquilo que ele experimentou depois de ter um encontro com Jesus. Ele aprendeu que ele não seria salvo por seguir meticulosamente, por tentar obedecer meticulosamente à lei. Ele seria salvo por Cristo. Ele só seria justificado mediante a fé por aquilo que Cristo já realizara por ele. Ok, meus irmãos? Não estou aqui dizendo, antes que talvez alguém pergunte, então quer dizer, pastor, que a gente não precisa obedecer? Não, meus irmãos, a gente não está falando aqui que não é necessário obedecer. Veja bem, Paulo acreditava, como todo bom judeu, e como muita gente acredita nas igrejas hoje em dia ainda, que a obediência é a causa da salvação. Não é. Causa da salvação é Cristo. Obediência, ela é consequência da salvação. Ok? Eu acho que nessa frase resume todo o pensamento até agora. Obediência não é causa. Obediência é efeito. Ok? Obediência, portanto, ela é efeito, é consequência da salvação. E não causa. Porque se a salvação depende da minha obediência, logo eu deixo Jesus de lado. Basta eu ser um bom moço. Basta eu ser um bom menino. Ok? E não é por esses termos. Ok? Porque mais que eu queira ser um bom menino, eu não vou conseguir ser. Então eu preciso de Jesus. Eu preciso crer nele. Eu preciso me apropriar em fé e pela fé de tudo aquilo que ele fez por mim na cruz, declarando-me justo. Declarando-me justo. Ok, meus irmãos? E Paulo, portanto, ele aprendeu na caminhada, à medida que ele foi tendo a sua mente aberta para essa verdade, de que tudo aquilo
que ele então acreditava e fazia no judaísmo antes de conhecer a Jesus era uma grande inutilidade. Olha só o que ele vai dizer, voltemos em Filipenses. Filipenses 3. Filipenses capítulo 3, versos do 3 ao 8. A gente leu os versos 8 e 9 no início, mas eu quero ler agora do 3 ao 8. Abra aí a sua Bíblia nesse texto. Filipenses 3, versos do 3 ao 8. Olha só o que ele nos diz aqui. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, ele está dizendo aqui que, quanto à obediência da lei, ele era aquele cara meticuloso, quase beirando a perfeição, quase conseguindo obedecer tudo. E aí no verso 7 ele vai dizer: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de quem? Por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Sabe o que ele está dizendo quando ele fala que considera tudo como refúgio para ganhar a Cristo? Que toda a bagagem que ele tinha no judaísmo, por mais virtuosa que eram tais bagagens, era como esterco. Essa seria a tradução mais clara do texto. Quando ele fala que ele considerou tudo como refúgio, ele diz: isso tudo é esterco, quando comparado com a beleza da glória de Deus que se revelou na minha vida, com todos os ganhos, com todas as benesses espirituais que eu recebi na minha vida através de Jesus. E veja bem que ele diz que, humanamente falando, ele poderia ter muitas vantagens, ele poderia se gloriar em muitas coisas em relação à religião judaica, mas quando ele contra Jesus, todo o seu pensamento muda. Todo o seu pensamento muda. E tudo aquilo que então era virtude e caminho de salvação segundo o judaísmo, ele considerou como perda, como refúgio, como esterco diante da sublimidade da glória de Cristo, do conhecimento de Cristo. Meus irmãos, uma coisa nós precisamos compreender. A lei, ela não foi dada para salvar. A lei nunca salvou ninguém. Nunca. Às vezes a gente tem esse pensamento, e muito equivocado, de que, por exemplo, na história da salvação era assim. Na história da salvação, o pessoal do Antigo Testamento era salvo pela lei, e de que o pessoal da Nova Aliança é salvo pela graça. Este é um pensamento tolo e é um pensamento equivocado. Ninguém é salvo ou foi salvo pela lei. E por que a gente diz isso? Porque se alguém fosse salvo pela lei, se a lei fosse dada para Israel, para os judeus serem salvos, a morte de Jesus teria sido sem sentido. Certo, meus irmãos? Se a lei salvasse, para que Jesus viria a morrer em nosso lugar? A lei não salva, não salvou e nunca salvará ninguém. Ninguém, meus irmãos. Olha só o que diz Gálatas 2, verso 21. Abra lá, diz que a gente usa bastante Gálatas e Romanos. Olha só Gálatas 2, versículo 21. Paulo vai deixar bem claro. Gálatas 2, 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Ele está dizendo, olha, se a gente acredita que a nossa justiça, se a nossa justificação depende da lei,
Se a gente acha que a lei pode nos salvar, logo a gente está dizendo que Jesus morreu à toa. Certo, meus irmãos? A lei não foi dada para salvação. A lei nunca teve esse objetivo. A lei nunca salvou, porque se salvasse, Jesus não precisava ter vindo morrer em nosso lugar, ok? Outra coisa que a gente precisa pensar aqui sobre o propósito da lei. A lei, ela visava não salvar, mas criar consciência de pecado. É isso que a lei buscava. Uma das finalidades da lei era essa, não era trazer, propiciar salvação. Um dos propósitos da lei era acentuar consciência de pecado em nós. Era nos mostrar a santidade de Deus, os requisitos de Deus e mostrar para nós os nossos defeitos, mostrar para nós os nossos pecados, mostrar para nós a malignidade de nossos pecados, ok? Esse era o propósito da lei, revelar a santidade de Deus e revelar a pecaminosidade humana. É interessante que isso fica claro quando a gente lê Romanos 3, versículos 19 e 20. Romanos capítulo 3, versículos 19 e 20. Olha só o que Paulo vai dizer aqui. Romanos 3, 19 e 20. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ele está dizendo que ninguém será salvo pelas obras da lei. Ninguém é salvo pela lei, conforme a gente aprendeu no ponto anterior. Ninguém. A lei ela vem para trazer pleno conhecimento do nosso pecado. Conhecemos a santidade de Deus e conhecemos a nossa pecaminosidade. Olha só o que também diz Romanos 7. Romanos 7, versículo do 7 ao 14. Romanos 7, do 7 ao 14. Olha só o que nos diz. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. O que a gente percebe aqui então é que Paulo está dizendo que a lei foi dada para que pudesse ser colocado em relevo a malignidade do nosso pecado. A lei, portanto, ela aponta o nosso erro. A lei, ela aponta, ela nos traz o conhecimento de nossa pecaminosidade. E sempre buscando fazer o seguinte, contrastando a nossa malignidade com a santidade de Deus. Então, vamos aí construindo nosso argumento. A lei ela não salva, Paulo aprendeu isso depois de sua conversão. A lei ela não pode salvar, porque se ela salvasse, Cristo não precisaria ter vindo morrer. A lei, ela, portanto, vem trazer
o conhecimento do pecado. Trocando em miúdos, a lei, ela dizia o seguinte: façam isto e viverão. Agora, a graça em Cristo nos diz: eu fiz para que vocês vivam. Essa é a diferença, meus irmãos, da lei e da graça. A graça dizia: façam e vivam. A lei dizia: façam e vivam. A graça nos diz: eu fiz para que vocês vivam. É Deus dizendo: eu fiz para que vocês possam viver. Eu fiz o que vocês jamais poderiam fazer para que vocês possam ter a verdadeira vida. E eu quero ler aqui, na página 24 da revista, o primeiro e o segundo parágrafos do ponto 2, que diz o seguinte. O pastor Exaltino, ele nos diz o seguinte: a religião legalista, seja a dos fariseus ou seitas atuais, que nos enchem de regras, enfatiza o que a pessoa deve fazer. O evangelho de Jesus pregado por Paulo enfatiza que Deus fez para que ninguém se envaideça por ter feito que Deus o aceitasse. Deus nos aceita não pelo que fizemos, mas pelo que ele e Jesus fizeram na cruz. E depois ele fala aqui, veremos isso depois, e depois ele vai dizer aqui o seguinte: Deus Pai e Deus Filho fizeram a obra de reconciliação. Deus Espírito Santo trabalha em nós para entendermos o que o Pai e o Filho fizeram. Ele é o ministro da graça. O ensino é que Deus fez e que devemos crer no que ele fez. Os irmãos estão entendendo? Então é isso. A lei apenas dizia: façam e vivam. A graça em Cristo nos diz: olha, Deus já providenciou, seu Filho fez, e o Espírito nos traz o entendimento disso. De que uma vez que ele já fez, o que precisamos fazer é crer, é receber graciosamente, gratuitamente, gratamente aquilo que ele já realizou por cada um de nós. Portanto, meus irmãos, quando nós falamos da graça, nós estamos falando daquilo que jamais poderíamos ter feito, mas ele fez por cada um de nós. E aí a gente vai indo adiante. Paulo entendeu, portanto, que ninguém é justificado por obras de lei. Somos justificados por meio da fé naquilo que Jesus já fez. E aí a gente chega a uma compreensão que Cristo é o fim da lei. Olha só o que diz Romanos, capítulo 10. Romanos 10, versos do 2 ao 4. Paulo é enfático em dizer que Cristo é o fim da lei. Olha só, Romanos 10, versos do 2 ao 4. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com o entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O que ele diz? Paulo vai dizer, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E aqui o pastor Exaltino, eu transcrevi algo que eu acho muito interessante que ele diz na lição. Cristo é o fim da lei, diz Paulo. A palavra fim é o grego telos, que significa meta ou término. E aqui significa os dois. A lei era uma provisão temporária até a vinda do descendente de Abraão, em quem a promessa se cumpriu. Mas, sendo provisão temporária, terminou em Cristo, que é o clímax da revelação. Portanto, quando dizemos que Cristo o fim da lei é Cristo, estamos dizendo que Jesus ele põe fim em vários aspectos da lei. E aqui a gente precisa entender que a lei, quando a gente fala de lei no sentido total, né?
Mas a lei, quando nós lemos na Torá, né, quando nós lemos especialmente nos 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco, a lei ela era composta de alguns aspectos, né? Até o pastor Russell Shedd, num livrinho dele, ele vai falar o seguinte, que a lei ela podia ser tanto a lei cívica ou civil, que era imposta sobre Israel como nação teocrática. A lei era também cerimonial, né? Tratando das ordens divinas para o culto até a vinda de Jesus. E também, quando se fala de lei, falamos da lei moral, que reflete a natureza santa de Deus. Então, quando nós falamos de lei, falamos do aspecto cívico, ok? Que era restrito à cidade de Israel como nação teocrática. Falamos de lei como leis cerimoniais, que são leis que tinham a ver com a liturgia, com o culto, com os sacrifícios que eram oferecidos, e a lei moral. Quando a gente fala de que a lei ela termina em Cristo, de que Cristo é o fim da lei, nós dizemos que em Cristo termina todo o aspecto cívico e cerimonial. A lei moral persiste. Claro que ganhando outros contornos, porque, por exemplo, a questão do adultério era encarada na antiga aliança como o ato consumado, certo? Mas Jesus vai dizer, se nós já olhamos com intenção impura, já adulteramos. Né? Mateus 5 ele fala muito disso, né? Ouvistes o que vos foi dito, agora porém vos digo. O Senhor Jesus dá um novo significado. Ele não muda a lei moral. A lei moral de Deus é a mesma sempre. Porque a lei moral de Deus tem a ver com a própria essência de Deus, e Deus não muda. O que mudou foi a questão da interiorização daquilo que era apenas considerado como pecado na prática, né? Com a questão do adultério. Jesus mesmo fala a questão do homicídio, que o homicídio era apenas considerado o ato consumado. Agora, se eu agasalho sentimentos ruins em relação a alguém, eu sou um homicida em meu coração. E por aí vai. Então, agora é interiorizada essa lei moral. E é interessante quando a gente lê Lucas 16, versículo 16. Olha só o que diz. Lucas 16, 16. Que vai dizer, a lei e os profetas vigoraram até João Batista. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Ou seja, a Bíblia está dizendo que a lei e os profetas vigoraram até João Batista. A partir do momento em que Jesus ele vem, a partir do momento em que ele assume o seu papel como Messias, ele vem trazer o reino de Deus. Ele vem trazer o reino de Deus, o reino do seu Pai. O que nós temos agora não é mais a lei em si, nós temos o reino. Por isso ele veio e deixou de lado, ele acabou com as obrigações cerimoniais. Eu e você não precisamos mais se submeter à liturgia dos judeus, certo? Não é mais espiritual tocar um chofar, como a gente vê muita gente fazendo. Chofar, vocês sabem o que é, né? Aquele berrante, né? É o berrante dos judeus, né? Então, não é mais espiritual tocar um chofar do que ver um irmão na sua simplicidade tocar uma gaita, ok? Mas nós achamos, não, os judeus faziam isso. Não, meus irmãos, aquilo lá acabou. As questões cerimoniais, nós não estamos mais obrigados a elas. Nós não precisamos mais oferecer sacrifícios. Jesus é o sacrifício. Jesus já se ofereceu com sacrifício. Nós não precisamos mais de mediadores humanos, como era necessário. Era necessário o sacerdote, ele era um mediador do povo com Deus. Agora Jesus, ele é o nosso mediador. Então muita coisa mudou. Nós não precisamos mais das leis cívicas de Israel. Nós não vivemos mais uma teocracia, nós vivemos uma outra condição. Agora o que fica são as leis morais de Deus, que tem a ver com o reino. Por isso
Jesus, ele é o fim da lei, no que diz respeito a eu não preciso me tornar um judeu. Eu não preciso me tornar um membro do judaísmo para ser um filho de Deus. Eu preciso simplesmente da graça. Ok, meus irmãos? Espero que os irmãos estejam entendendo. Estou tentando simplificar o máximo possível para a gente poder compreender essa questão. Agora, o Senhor trouxe, a partir de Jesus, a instauração do reino. O reino já está nos nossos corações. O reino já está no nosso meio, ok? O reino já está presente. E se o reino está presente, a lei moral de Deus está presente, ok? Portanto, nesse sentido, Jesus, ele é o fim da lei por colocar fim em determinadas coisas que antes eram exigências para os judeus, mas deixaram de ser exigências para nós, ok? Mas também Jesus, ele é o fim, porque ele, tudo converge nele, ok? E o propósito da lei é nos conduzir até Jesus, porque a lei, ela tem caráter provisório. A lei não foi definitiva. Se a lei fosse definitiva, nós não teríamos a aliança trocada. Nós deixamos a antiga aliança, ficou para trás. O nome já diz, é o Antigo Testamento, é a antiga aliança, é o antigo concerto. Agora nós vivemos uma nova aliança que é feita no sangue de Jesus. Aliança definitiva, aliança que ninguém vai revogar, ok, meus irmãos? Por isso eu quero convidar você a abrir novamente em Gálatas, só que agora no capítulo 3, do 19 ao 24. Gálatas, capítulo 3, do 19 ao 24. Eu acho que só esse texto aqui ele já é suficiente para nos fazer compreender qual é o papel da lei. Ok? Gálatas 3, do 19 ao 24. Olha o que Paulo diz. Depois, se você quiser, meu irmão, um bom exercício para esclarecer mais ainda tudo que a gente tem falado aqui, leia Gálatas. Gálatas ajuda a gente a compreender muito bem essa questão da relação da lei com a graça. Olha lá, Gálatas 3, a partir do verso 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Paulo vai responder qual é a razão de ser da lei. Foi adicionada por causa das transgressões. Até que, ou seja, tem caráter transitório, provisório. Até que viesse o descendente. Quem é o descendente? É Jesus. Jesus. Até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Ou seja, a lei não dá vida, a lei só ressalta a morte, ok? Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Cristo Jesus, fosse a promessa concedida aos que creem. E versículos 23 e 24 ele vai dizer: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para que essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Nesse versículo 24 ele vai dizer que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Cristo é o fim da lei. Cristo é o fim da lei. Porque a lei tinha o objetivo de revelar a nossa malignidade e nos apontar a solução da nossa malignidade. Veja bem, a lei ela só aponta o problema do pecado humano. Ela não traz a solução. A única coisa que a lei faz é prometer que viria um homem. É prometer a vinda do Messias. A única coisa que a lei aponta como solução é a promessa da vinda do Messias. De maneira que, através do Messias, através do Cristo, o problema do pecado seria resolvido.
O problema do pecado, por exemplo, não foi resolvido com os sacrifícios cerimoniais que nós encontramos no Antigo Testamento. Aquilo tudo o autor de Hebreus vai dizer que era paliativo. Tudo na lei era paliativo, exceto a lei moral. E olha só, quando diz que a lei serviu de aio, é muito interessante a gente pensar nessa palavra aio. A palavra aio é o grego paidagogos. Paidagogos. O que te lembra essa palavra paidagogos? Paidagogos é de onde vem a palavra pedagogo ou pedagogia. Essa palavra também aparece em 1 Coríntios 4,15, com a tradução de preceptores. O paidagogos, quem era o paidagogos naqueles dias? Ele era o escravo que cuidava da educação da criança em casa e que o levava pela mão à escola. Então o aio, ele era esse paidagogos, ele era esse escravo que se ocupava da educação das crianças e que pegava as crianças pela mão e levava até a escola. Portanto, a lei, como Paulo vai nos ensinar aqui, ela é o paidagogos que nos conduziu até Cristo. A lei nos serviu de aio, como esse escravo para nos levar até Cristo. O fim da lei é Cristo. Cristo é o fim da lei. Ele não somente coloca fim em muitos aspectos da lei, como ele é a própria finalidade da lei. A lei, portanto, não é o destino final. O destino final é Jesus. E a lei, então, ela nos pega pela mão para nos dizer, olha, eu não posso te salvar. A lei, ela nos diz o seguinte, olha, o seu pecado é maligníssimo, mas eu posso te conduzir até aquele que pode resolver o problema do seu pecado. E o problema do seu pecado pode ser resolvido e só será resolvido em Cristo, o Filho de Deus. Entendido, meus irmãos? Espero que sim. Porque a lei não tem poder de salvar. Mas Cristo tem. O legalismo leva a praticar boas obras para agradar a Deus. Também leva a cumprir regulamentos religiosos com o mesmo propósito. A graça mostra que Deus nos ama e nos dá a salvação em Cristo. Em suma, o que nós aprendemos é exatamente isso. A lei jamais salvou e jamais poderá salvar. O único que tem poder de salvar é Jesus. Ok, meus irmãos? E uma coisa para a gente fechar, uma coisa que a gente precisa dizer. A salvação, ela é pela graça. A salvação não é pela fé, meus irmãos. E também o outro equívoco que costumamos dizer, de que fomos salvos pela fé. Meus irmãos, somos salvos é pela graça. O pastor Exaltino, ele coloca aqui uma frase que eu acho muito interessante, que ele diz que uma pessoa pode ter toneladas de fé, mas se não tiver uma grama de graça, ela não será salva. O nosso foco não é na fé, nosso foco é em Jesus. A fé, conforme a gente falou domingo, pela manhã, ela é o meio de nos apropriarmos da graça. Eu recebo a graça pelo fé. Então eu sou salvo pela graça mediante a fé, voltando ao texto inicial que nós lemos. E isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação é um presente de Deus para mim e para você. Não há mérito nenhum em nós. A graça, ela é maravilhosa, mas ela nos humilha. A graça, ela é maravilhosa, meus irmãos. É Deus nos dando o que a gente não merece. É Deus nos dando aquilo que jamais mereceremos. Então, se ao mesmo tempo ela é gloriosa, porque é o anúncio de Deus nos dando o que a gente não merece, ela também nos diz, você não merece. E não merece por quê? Porque você é um pecador carente da graça de Deus. Ok, meus irmãos? Então, que aprendamos isso. Que aprendamos isso.
E não adianta ser meticuloso na obediência, achando que o ser obediente de maneira meticulosa vai me fazer ser salvo. Eu sou salvo é pela graça. E uma vez salvo, serei alguém que vou querer obedecer de maneira meticulosa. A obediência, ela não é causa da salvação. Ela é e sempre será a consequência da mesma. É isso que a graça nos ensina. Eu sei que muita gente fala, não, mas esse negócio de graça, somente, meus irmãos, louvado seja Deus pela graça. E graça não é licença para pecar. Jamais. Graça não é licença para pecar, meus irmãos. Quem apregou a isso é gente que jamais entendeu o que é graça. A graça, ela na verdade vai colocar sobre nós uma responsabilidade muito maior do que da lei. Muito maior. Muito maior. Repito o que eu falei agora há pouco. Na lei, assassino era o que matava. É que concretizava o ato. Na nova aliança, assassino é quem odeia. Tá vendo como que o negócio é muito mais profundo? Na antiga aliança, adúltero é quem consumava o adultério. Na prática, na nova aliança, o adúltero, ele é aquele que cobiça com seus olhares, e por aí vai. A graça verdadeira, como diria o Dietrich Bonhoeffer, a graça preciosa é que obedece. Se alguém fala que graça é licença para pecar, porque não entendeu nada. Absolutamente nada. E na verdade está vivendo debaixo de uma graça barata, como diria o próprio Dietrich Bonhoeffer. Para concluir, meus irmãos, eu quero ler a introdução a conclusão da nossa lição, onde o pastor Isaltino ele vai dizer: guardemos bem 3 lições do estudo de hoje. Primeiro, somos salvos pela graça, não pela lei. E aí ele vai citar Romanos 3:20. Porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Portanto, a lei apenas aponta e revela a malignidade do nosso pecado. Segundo, somos salvos pela graça por meio da fé. Não é a nossa fé que arranca alguma coisa de Deus. É a graça de Deus, que nos oferece e nos apossamos pela fé. Ou seja, nós não arrancamos a graça de Deus com a nossa fé. Nós recebemos a graça de Deus pela fé. E terceiro, nunca nos orgulhemos espiritualmente, pois nada somos e nada merecemos. É a bondade de Deus que nos dá tudo. E aí ele vai citar Efésios 5, verso 2. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Meus irmãos, eu espero que o estudo tenha sido claro para você. Eu espero que as dúvidas tenham, pelo menos algumas delas tenham sido dissipadas. Esse não é um assunto que a gente vai esgotar por completo numa live de 1 hora. Esse é um assunto que talvez deveriam levar horas e horas para a gente poder tentar esgotá-lo. Mas de tudo que tentamos dizer aqui, a partir da vida e do ensinamento de Paulo, é de que ninguém é salvo pelas obras da lei, e foi isso que Paulo aprendeu. Nós somos justificados não pelas obras da lei, nós somos justificados pela obra de Jesus. Portanto, nós entendemos que estamos debaixo da graça de Deus. Graça que não anula a lei moral de Deus como aprendemos, mas é a graça que nos conduz em obediência para que sejamos moldados a cada dia segundo a imagem e semelhança do Senhor. Qual é o grande objetivo dessa lição? Nos fazer entender que a obediência meticulosa não salva ninguém. O que nos salva é a graça, certo? E de que a obediência é consequência, efeito da salvação e jamais a causa.
Isso nos ajuda a vencermos algumas de nossas neuroses, né? Porque quando a gente se confronta, quando é confrontado com os nossos insucessos, com os nossos tropeços, nós achamos que estamos perdidos. Não é verdade? Não é essa a sensação que temos, por vezes? E, puxa vida, falei o que não devia ter falado, fiz o que não deveria ter feito, pensei no que não deveria ter pensado, estou perdido. Esse é o pensamento que muita gente tem. Porque acha que a salvação é um estado de obediência contínua. Agora, a minha pergunta para você é: você passou esse dia sem cometer um pecado que seja? Eu duvido. Eu mesmo cometi pecados. E não estou aqui trazendo nenhum escândalo, não. Porque a própria palavra de Deus diz que se nós não pecamos, fazemos de Deus mentiroso. Todos nós pecamos. Não pecamos deliberadamente, pecamos porque ainda estamos sujeitos às condições dessa vida. Vivemos num mundo cheio de pecado, vivemos numa condição onde o pecado ainda é uma possibilidade. Agora, o problema é que nós ficamos neuróticos no que diz respeito a, puxa vida, cometi um pecado, estou perdido. Ah, obedeci, estou salvo. Ih, cometi um pecado, estou perdido. Ah, obedeci, estou salvo. Não é assim, meus irmãos. A vida assim é uma neurose constante. O meu velho pastor ele chamava isso de salvação ioiô, né? Estou perdido, estou salvo. Estou perdido, estou salvo. Não é assim, meus irmãos. Não é assim. Não depende da minha obediência, depende da graça de Deus. E é essa graça que me educa, como diz Paulo a Tito. Essa graça me educa para que eu possa viver conforme a vontade de Deus. E essa graça me ensina, você é limitado. Você é limitado. Portanto, isso nos traz paz ao coração. Mas também me traz o desafio de a cada dia mais depender da graça de Deus. Para viver segundo a vontade do Senhor. Com uma vida totalmente submetida aos propósitos de Deus. E cada vez mais vencer os meus pecados e as minhas limitações. Eu quero convidar você à oração, né? Mais uma vez, você que chegou no meio da live e quiser, talvez pegou o assunto ainda já sendo desenvolvido, talvez pode ter ficado alguma coisa sem fazer sentido. Depois que o vídeo for compartilhado, você pode ir lá no iniciozinho, ok? E rever tudo que a gente falou desde o começo. Eu recomendo, tá bom? Mais uma vez peço desculpas por ontem não ter podido fazer a live, mas foi por um motivo de força maior. E se Deus quiser, amanhã 8h30 da noite, nós vamos ter a nossa live de oração, tá bom? Se Deus permitir, amanhã, 8h30 da noite, reunidos para a nossa live de oração. E domingo que vem pela manhã, às 10 horas, a lição 4 dessa revista que temos trabalhado, falaremos sobre o Cristo cósmico, tá bom? Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus, são 9 horas e temos um propósito de oração como igreja para que todos os dias às 9 horas possamos nos colocar na presença de Deus em favor de nossas vidas, famílias, igreja e nação. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse estudo, muito obrigado pelo conhecimento da Tua palavra, que nos mostra que devemos não ser dependentes das obras da lei, mas sim da graça do Senhor. Porque o que nos salva é o Senhor em Tua graça. O que nos salva é o Teu Filho amado através daquilo que Ele já fez por nós. Por isso, a nossa oração nesse momento, Senhor, é para que o Senhor nos ensine, é para que o Senhor nos ajude a vivermos uma vida totalmente submetida à graça do Senhor. Que como consequência, como fruto da graça que opera em nós, possamos viver uma vida obediente para a glória do Teu santo nome, Senhor. E nós nos colocamos na Tua presença, como temos feito todos os dias às 9 horas, Senhor, para podermos orar, ó Deus, para podermos clamar, ó Deus, pelas nossas vidas,
para podermos orar pelas nossas famílias, pedindo que o Senhor guarde os nossos lares, que o Senhor cubra os nossos lares com a tua graça, para que o Senhor repreenda, Deus, todas as investidas de Satanás sobre as nossas famílias. Pai, derrame a cada dia da tua provisão sobre cada lar em nome de Jesus, e que a tua paz também possa ser derramada sobre as nossas famílias, no seio de nossos lares, para a tua glória. Pai, nós oramos pela nossa igreja, oramos por cada igreja de nosso país nesse tempo tão difícil, que o Senhor sustente cada igreja, que o Senhor sustente cada pastor, que o Senhor sustente cada rebanho que é do Senhor, com a tua graça, com a tua provisão, com fortalecimento espiritual, com conserto de vidas para a glória do teu santo nome. E te peço, ó Deus, pelo nosso país. Pai, nós nos colocamos na tua presença em favor de nossa nação, em favor de tantas famílias, Senhor, que têm chorado a perda dos seus. Pai, em favor, Deus, de tantas lutas, de tantos embates que têm acontecido, Senhor, na política, no campo ideológico. Pai, nós oramos para que o Senhor traga união para a nossa nação. O Senhor mesmo nos ensina que um país, que uma nação dividida, ela não vai jamais prosperar. Então, una a nossa nação, ainda que em meio a tantas diferenças que possamos ter uns com os outros, que possamos nos unir num objetivo, que é o objetivo de vermos a nossa nação prosperando para a glória do teu santo nome, Senhor. Oramos, ó Deus, pelos nossos governantes, oramos pelo nosso presidente, oramos, Senhor Deus, pelos governadores, oramos pelos deputados, pelos senadores, oramos pelos prefeitos, pelos vereadores, oramos, Senhor, pelo nosso Ministério da Saúde, oramos para que o Senhor dê direção, Senhor, às autoridades, Senhor, que governam, para que tomem as decisões mais acertadas, oramos para que o Senhor os ilumine, para que venhamos ser direcionados corretamente, Senhor. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Abençoe, por favor, o nosso país. Abençoe a nossa nação. E abençoe a noite de cada um dos meus irmãos. Que o Senhor os cubra com a tua graça. Que a tua bênção alcance o lar de cada um dos meus irmãos que acompanham essa live. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Que Deus cubra a vida de todos com a sua graça. E Deus abençoe. Obrigado pela companhia. E se Deus permitir, amanhã, 20h30 da noite, para a nossa live de oração. Deus dê uma noite abençoada para todos. Amém. Amém.